E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à plataforma de educação à distância do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. Dessa vez com o curso de abandono de área. Poucas pessoas esperam enfrentar uma situação de pânico dentro de um local de concentração de público. Dentro desses locais é preciso considerar o perigo que o pânico pode oferecer durante uma situação de emergência. Abandono de área não é simplesmente sair do local de onde você se encontra. O abandono sem planejamento, ele pode dar origem a muitas pessoas feridas ou até mesmo mortas, em virtude do tumulto gerado pela evacuação da área. A gravidade dessa situação, ela ainda pode ser potencializada se nós considerarmos as características da população fixa e flutuante que utiliza essa edificação. E é por isso que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, ele lança esse curso. Nós temos o objetivo de tornar o abandono de área uma cultura dentro dos locais de concentração de público, disseminando conhecimento para toda a população. Vamos começar então? Esses são os principais objetivos desse curso. Entender o que é um plano de emergência, conhecer os fundamentos do plano de abandono e entender a dinâmica do abandono. O primeiro assunto que nós vamos abordar nesse curso é plano de emergência. Antes de nós entendermos sobre plano de abandono, é necessário saber o que é um plano de emergência. Porque o plano de abandono, ele é uma das ações que está dentro do plano de emergência. O plano de emergência, ele é um documento cujo objetivo é a preparação e organização dos meios existentes para garantir a salvaguarda tanto do patrimônio como dos ocupantes em caso de uma ocorrência de uma situação perigosa. Ou seja, o plano de emergência, ele é um documento que ele vai ser elaborado por uma equipe multidisciplinar que vai identificar os riscos existentes naquele local e, de posse dos recursos, eles vão propor as ações de emergência que devem ser adotadas e tomadas quando uma situação de emergência ocorrer. A NBR nos fornece 4 pontos que devem ser analisados para a elaboração do plano de emergência. O primeiro deles é a padronização dos planos de ação e emergência. Identificando os perigos e os riscos que a sua edificação ela oferece, você vai elaborar as ações que devem ser adotadas de acordo com o perigo e com o risco que ela oferece. A equipe multidisciplinar ela vai estabelecer requisitos mínimos que devem ser adotados durante essa situação de emergência. A NBR ela nos ajuda na visualização de metodologias que devem ser adotadas para a elaboração do plano de emergência. Um deles é realizar análises. A equipe multidisciplinar ela deve realizar análises do local onde o plano de emergência vai ser implementado. Depois disso, ela deve determinar as hipóteses acidentais que podem ocorrer naquele local. Quais são os tipos de acidente que podem ocorrer aqui dentro? Essa equipe ela deve pensar nisso. Depois de feito isso, ela vai identificar os procedimentos necessários que devem ser adotados para cada hipótese acidental. E todo esse trabalho ele é feito com um objetivo: proteger a vida, patrimônio e o meio ambiente. Esse é o objetivo de um plano de emergência. Aqui nesse slide nós vamos aprender um pouco sobre as bases da elaboração de um plano de emergência. Primeira coisa que deve ser feita: análise e avaliação da planta da edificação. Como que eu faço essa análise da planta da edificação? O que eu tenho que considerar? Existem algumas normas que nos ajudam na análise da planta da edificação, do local onde nós estamos. Existe o decreto 2423. Esse decreto, ele classifica a edificação quanto à ocupação. Se você consultar ele, você vai ver que existem alguns códigos que vão classificar a sua edificação como sendo um shopping, como sendo uma indústria, como sendo um local de concentração de público, como sendo uma escola. E de posse dele, você vai identificar onde se enquadra a sua edificação. Um outro ponto que deve ser analisado é a carga de incêndio do local onde você está. Essa edificação ela possui uma carga de incêndio alta? Que tipo de material tem dentro dessa edificação? O Corpo de Bombeiros ele elaborou a norma técnica 04, que fala sobre a carga de incêndio das edificações. Essa norma técnica possui tabelas que nos ajudam no reconhecimento e no cálculo dessa carga de incêndio. Um outro ponto que deve ser considerado é o tipo de material que foi utilizado na construção da edificação. O Corpo de Bombeiros também possui uma norma técnica 09 que fala sobre os elementos de construção. Essa norma ela vai te dar as bases para que você possa identificar e saber se os elementos que foram utilizados nesse local eles são mais ou menos seguros. Então, recapitulando, para análise e avaliação da planta da edificação, você não pode se esquecer de consultar pelo menos esses 3 documentos. Vamos revisar: decreto 2423,
onde você encontra a classificação das edificações, a norma técnica 04 do Corpo de Bombeiros. Lá você encontra tabelas onde você pode consultar e identificar a carga de incêndio da sua edificação, e a norma técnica 09, que fala sobre a segurança dos elementos de construção. Não se esqueça de consultar esses 3 documentos quando for elaborar o seu plano de emergência. Um outro ponto que deve ser analisado durante a avaliação da planta da edificação são as características da população. São adultos? Se eles são adultos, qual a idade deles? São idosos? São adultos jovens? Nesse local há a presença de crianças? Há a presença de pessoas com dificuldade de locomoção? Pessoas com mobilidade reduzida? É um ponto muito importante. Em um local onde há a presença de pessoas com mobilidade reduzida, o plano de emergência ele deve conter ações específicas para esse tipo de pessoa. As características da população vão influenciar diretamente na elaboração do plano de emergência, nas ações que vão ser adotadas durante as situações de emergência. Um outro ponto que deve ser considerado na análise da planta da edificação é a quantidade e a qualidade das rotas de fuga de uma edificação. Quantas rotas de fuga existem na sua edificação? Qual é a qualidade delas? Elas são largas? Elas estão desobstruídas? Elas estão sinalizadas? Esses pontos devem ser considerados quando você for estabelecer qual é a rota de fuga. Qual é a rota de fuga mais rápida até o meu ponto de encontro? Tudo isso, essa equipe multidisciplinar vai ter que considerar quando ela for determinar qual é a rota de fuga que vai ser utilizada. Um outro ponto que deve ser considerado na análise da planta da edificação são os recursos disponíveis. Eu possuo na minha planta, na minha edificação, profissionais habilitados para atuar em situação de emergência? Eu possuo brigadistas, enfermeiros, pessoas treinadas no combate a princípio de incêndio? Existe isso dentro da sua edificação? Tudo isso deve ser considerado ao elaborar um plano de emergência. Além disso, a existência de equipamentos que podem ser utilizados durante a situação de emergência. Kits de primeiros socorros, a presença de repente de uma ambulância, equipamentos de corte e arrombamento, equipamentos de combate a incêndio, extintores de incêndio. Todos esses recursos eles devem ser identificados e avaliados. Há necessidade de reciclagem das pessoas que estão treinadas em situações de emergência? Todos esses pontos devem ser avaliados pela equipe multidisciplinar durante a elaboração do plano de emergência. Seguindo adiante, nós vamos analisar agora o segundo ponto que a NBR ela fala que deve ser observado para a elaboração do seu plano de emergência. E esse ponto é identificar as hipóteses acidentais. Essa equipe multidisciplinar, após estudar a edificação, ela vai identificar os pontos perigosos e quais são os possíveis acidentes que podem acontecer dentro do seu local, dentro da sua edificação. A NBR ela traz para a gente alguns exemplos de hipóteses acidentais. Claro que nós temos que entender que ela não esgota as possibilidades. Ela nos dá apenas alguns exemplos que podem ser seguidos, que podem ser observados. Mas, dependendo da complexidade do local onde esse plano de emergência vai ser elaborado, outras hipóteses acidentais podem ser identificadas. Ela nos traz algumas aí, no item 4.1.11. Acidente com vítimas em qualquer área, acidente com vítima em área energizadas, acidente com vítima em altura ou espaço confinado, acidente com vítima por produtos perigosos diversos, vazamento ou derramamento de produtos perigosos diversos, vazamento de gases combustíveis, incêndios em qualquer área, incêndio em painéis elétricos, incêndio em veículos e equipamentos móveis, explosões em qualquer área, desastres naturais, por exemplo, descargas atmosféricas, ventos, inundações, deslizamentos, escorregamentos e abalos sísmicos, desmoronamentos e ou colapsos estruturais, emergências decorrentes de ações intencionais de dano, por exemplo, atentados, crimes e ou sabotagens. Estes são alguns dos exemplos de hipóteses acidentais que nós encontramos na NBR. Vamos para mais um ponto. Analisamos nossa edificação, identificamos as hipóteses acidentais, agora com base nos recursos e nessas hipóteses acidentais que nós identificamos, nós vamos planejar as nossas ações, tanto de prevenção como de emergência. Essas ações, elas vão considerar os meus recursos, tanto materiais como humanos. As pessoas que frequentam essa área, elas são treinadas? Elas são capacitadas para atuar
nessas hipóteses acidentais que eu identifiquei? Os recursos que eu possuo, eles são suficientes para atender à necessidade das ocorrências que podem acontecer? Então, reconhecendo, identificando isso tudo, eu vou elaborar o meu plano de ação. Lembrando que se os recursos humanos e materiais que eu possuo, eles não forem suficientes para atender às hipóteses acidentais identificadas, os meus planos de ação eles não serão satisfatórios caso aconteça essa situação de emergência. Sabendo disso, eu tenho que tomar providências para melhorar os meus recursos. De repente, a aquisição de algum material que seja necessário, treinamento da população fixa da área. Isso tudo vai fazer com que os meus planos de ação eles sejam satisfatórios e me tragam o melhor resultado quando ocorrer a situação de emergência. Uma coisa que deve ficar bem clara para nós é que o plano de ação ele é um resultado da análise tanto dos recursos disponíveis como das hipóteses acidentais. E por último, a divulgação. Pouca utilidade vai ter um plano de emergência que não é conhecido pela população do local. É muito importante que após todo o trabalho de reconhecimento dos acidentes, identificar os recursos disponíveis, elaborar os planos de ação, tudo isso deve ser divulgado para que as pessoas que frequentam esse local, que frequentam essa edificação, que frequentam essa área, tomem conhecimento desse plano de emergência. Eles devem saber o que deve ser feito em caso de situação de emergência. Quais são as ações que devem ser adotadas no caso das hipóteses acidentais identificadas. Hoje em dia é muito fácil nós divulgarmos as coisas. Nós podemos pegar um resumo das ações que devem ser adotadas nesse plano de emergência, colocar dentro de um aplicativo de mensagem e distribuir para todas as pessoas que frequentam essa edificação ou essa área. Uma outra ideia também é colocar cartazes espalhados pela edificação, distribuir panfletos e com isso todos estarão cientes das ações que devem ser adotadas caso uma situação de emergência aconteça dentro do local onde você está, dentro da sua área, dentro da sua edificação. Bom, é isso aí, pessoal. Terminamos aqui o nosso primeiro assunto do curso de abandono de área. Falamos sobre plano de emergência. O que você não pode esquecer desse assunto? Existe uma NBR, a 15219. Ela nos fornece as bases para a elaboração do plano de emergência. O plano de emergência ele é um documento que é elaborado por uma equipe multidisciplinar, profissionais de diversas áreas, área da segurança, área da saúde, da engenharia, do meio ambiente, por exemplo. Essas pessoas vão identificar as características da edificação, vão identificar as hipóteses acidentais, vão reconhecer os recursos disponíveis, tanto materiais como recursos humanos, e com base nessas informações, eles vão elaborar os planos de ação que devem ser adotados, tanto pela equipe treinada, como pela população fixa ou flutuante da edificação. Então, lembrando desses pontos, você já é capaz de elaborar um plano de emergência dentro da sua edificação. Até a próxima aula.